No decorrer da história ocorreram mortes tão bizarras que parecem até contos de ficção. É provável que você tenha ouvido falar pelo menos uma vez de Sigurd, o Poderoso. E a morte dele, sem dúvidas, é uma das mais bizarras da lista que eu trouxe hoje para vocês. Segundo a história, Sigurd foi morto por um homem que ele mesmo havia decapitado dias antes. Será que esse é um dos primeiros casos de viagem no tempo ou seria um caso real de zumbi? Talvez a explicação para esse acontecimento seja tão bizarra que você não vai acreditar. Uma delas é a morte de Drácon, um legislador ateniense que foi morto por excesso de carinho em um teatro em Égina. E sim, você não ouviu errado, eu falei excesso de carinho mesmo. Como é relatado na Suda, que é mais ou menos uma espécie de enciclopédia primitiva, supostamente ele morreu em 620 a.C., durante uma visita a um teatro na ilha de Égina. Ele foi recebido pelos seus apoiadores com uma chuva calorosa de chapéus, capas e outros itens de vestimenta. Uma típica demonstração de respeito, equivalente a uma prolongada salva de palmas, né? Olha só que lindo. Porém, para infelicidade de Drácon, foi tanto tecido que ele não conseguiu se desprender e morreu sufocado. Agora nos resta saber se essa chuva de tecidos foi intencional ou não, vai saber. E vamos falar de Crísipo de Solos. Ele era um filósofo muito famoso na época e foi responsável pela sistematização e divulgação das doutrinas da escola. Algumas pessoas afirmam até que ele escreveu mais de 700 livros. A causa da morte de Crísipo foi hilaridade fatal. E para você que tá boiando, se perguntando que tipo de morte é essa, hilaridade fatal ocorre por uma parada cardíaca ou asfixia, decorrente de uma crise de risos. Ou seja, meus caros amigos, esse cara morreu de tanto rir. E você conhece o dilúvio de cerveja de Londres? Ou então já ouviu falar dele alguma vez na vida? Meus queridos, isso foi um evento que ocorreu em 17 de outubro de 1814, em Londres, na Inglaterra. Basicamente o que aconteceu foi o seguinte: havia uma cervejaria local e um tonel gigante contendo mais de 610 mil litros de cerveja rompeu, causando a ruptura de outros tonéis do mesmo edifício. Ou seja, isso resultou em um efeito dominó, no qual 1.470.000 litros de cerveja estouraram e invadiram as ruas. E a cervejaria estava localizada entre as casas pobres e cortiços, onde famílias inteiras viviam em quartos e porões, que rapidamente ficaram cheios de cerveja. Todo o acidente deu fim à vida de 8 pessoas, que foram afogadas na enchente. É um jeito bem trágico de morrer, né? E finalmente vamos falar da tão aguardada morte de Sigurd, o Poderoso. Sigurd foi chefe de Orkney, no norte da atual Escócia. A conquista desse território elevou a popularidade desse famoso viking, e as ilhas dessa região escocesa eram bases vikings. Sigurd desafiou um líder nativo chamado Mael o Dentuço, e vocês vão já entender o motivo do apelido dele. E eles resolveram travar uma batalha de 40 homens para cada tropa, né, para resolver as suas tretas. Porém não foi o que aconteceu. Sigurd covardemente quebrou o acordo, e ele levou o dobro de homens em sua tropa. Enquanto isso, a tropa inimiga continha os 40 homens como combinado, né? E assim, mais uma vez, ele ganhou a batalha, e além de conquistar mais um território, levou a cabeça de seu inimigo como um troféu. Os vikings penduravam as cabeças dos inimigos em seus cavalos. É como se fosse mandar uma mensagem pouco sutil a quem quisesse enfrentá-los. Mas beleza, Mael já não tinha mais a cabeça, ele morreu, então como que ele conseguiu realizar a proeza de matar Sigurd? É aí que entra a parte dos tão famosos dentes de Mael. Enquanto Sigurd voltava para casa, o dente do morto ficou roçando em sua perna. A perna dele ficou tão inflamada que acabou infeccionando, e como resultado vocês já podem imaginar o que aconteceu. Sigurd, o Poderoso, morreu por alguém que ele mesmo havia matado vários dias antes.